Eu vou me encurtar um pouco a minha fala, porque a Jussara está afinadíssima lá, com muitos assuntos, e eu já quero chamar ela agora. Bom dia, Jussara, seja bem-vindo. Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite, gaúchos e catarinenses, ou em qualquer rincão onde você se encontra. Estamos aqui para começar uma nova semana. Eu estou gravando à noite, domingo à noite. Gente, está muito frio. Só meu coração está bem aquecido por conta da maravilhosa manifestação que houve hoje lá em São Paulo, de apoio ao nosso mito, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, e é uma manifestação da direita, é uma manifestação da autenticidade do nosso povo. Ninguém derrotou o bolsonarismo. Nós somos como massa de pão, e o Bolsonaro é o nosso exemplo. Quanto mais apanha, mais cresce, e nós também. Cada dia a gente está trazendo mais pessoas, porque nós da turma maravilhosa do Deus, Pátria e Família, nós sabemos que o nosso povo é de direita, que o nosso povo é conservador, que o nosso povo levanta de manhã para trabalhar, ganham poucos, a maioria ganha pouco, muitos ganham, poucos ganham muito, ao contrário, mas mesmo assim a gente vai levando, e as pessoas vão trabalhar, ficam esperando seu salário no fim do mês e continuam carregando nas costas uma grande quantidade de vagabundos, de gente que não faz nada ou quase nada, ou pior, só faz contra nós, só nos prejudica. Eu achei a manifestação fantástica para o dia que foi, para a dificuldade que tem o pessoal do resto do Brasil de comparecer a São Paulo, porque você sabe, né? A gente está no miserê. A maioria das pessoas que tinham bastante folga, agora tem pouca folga. E os que não tinham folga nenhuma, agora estão na miséria. Então, tá muito difícil. Mas qual é o assalariado que pode pagar uma passagem de ônibus ou botar gasolina no seu carro para andar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros e ida e volta? Não tem como. A maioria não tem como. Mas o nosso coração pulsando lá naquela avenida. Não gostei das palavras, não vou repetir, mas não gostei das palavras do Silas Malafaia. Dizem que ele é pastor, né? Acho que é. Não gostei. Ele não tem o direito de nos ofender daquela forma. Que ele ofenda parlamentares da Câmara, do Senado, das Assembleias, das câmaras de vereadores, que ele critique o judiciário, juízes que vendem sentença, e esses são prostitutos. Mas a maioria, nós aqui, nós é que arcamos e carregamos esse Brasil nas costas, porque metade desse Brasil é PT, é Partido das Trevas, é composto por vagabundos que não trabalham. A maioria carrega esses vagabundos nas costas. E essa nossa maioria, está na metade de baixo do Brasil. E eu aproveito aqui a oportunidade para para repetir o que foi dito lá na avenida, e encontrou eco naquela população maravilhosa que estava lá. Nós não aguentamos mais. Chega dessa inversão de valores. Qual é o lugar? Qual é a empresa? Qual é como é que se diz, o negócio, do agronegócio, qual é a fazenda, ou a granja, enfim, onde produz, onde cria um gado? Qual desses lugares que o patrão chega, aliás, que o empregado chega batendo no patrão, ditando ordens, ditando horários, tipo de serviço,
quantos dias trabalharão por semana. E dizem mais, e se você não quiser fazer o que eu estou dizendo, então você vai pagar por isso. Qual é o lugar, meu Deus? Qual é? Não existe. Não existe. Os patrões apanhando dos empregados. Apanhando. Porque é isso que está acontecendo conosco, com o povo brasileiro. Nós estamos apanhando de relho. Nós estamos no pelourinho. Nós somos escravos. E aqueles que nós pagamos para trabalhar por nós, esses estão nos escravizando há muito tempo. E quem me conhece sabe disso, que eu recomendo que as pessoas leiam e releiam e discutam entre si, no grupo familiar, no grupo de amigos, no clube de mães. O pessoal tem que começar a se ligar. Esse pessoal da base tem que se ligar e parar com essa loucura aí de que não é comigo, isso não me diz respeito, porque eu não faço política. Faz sim. Se tu não faz, fazem por ti. E aí fazem do jeito que quiserem, tá? Deixa de ser bom e imbecil. Tem que gostar assim de política, porque se você, enquanto o último brasileiro bater no peito, feito um idiota, e dizer não faço política, não gosto de política, e não voto e anulo meu voto, enquanto houver uma pessoa assim, nós não vamos sair desse pântano. Nós não vamos nos erguer. Nós continuaremos pagando para os nossos funcionários, bater na nossa cara todos os dias. Quando não fazem, pior, né? Quando não nos processam, quando sem a menor razão, sem a menor responsabilidade, a menor culpa, sem nenhuma infração, eles nos condenam, nos colocam na cadeia, e assim tem milhares no Brasil ainda hoje. Nós temos brasileiros do maior valor, da melhor estirpe, fora do país. Então, eles, eu estou falando agora, vocês estão me entendendo, né? Eu não estou falando da cambada de vagabundos do Congresso. Eu não estou falando da cambada de vagabundos de todos, tem de todos os partidos que não fazem as coisas direito. Mas o povo faz. Porque o povo que enche as burras, sabe o que é burra? Se chamava antes, né? As malas aquelas de carregar dinheiro. É o povo que enche as burras do dinheiro que é gasto com os nossos desgovernantes, que já não tem mais governo no Brasil, com o nosso judiciário, que já é uma coisa escandalosa, a venda de sentenças, são os sindicatos tirando proveito. É todo dia um escândalo novo, e às vezes mais de um escândalo por dia. E quem são essas pessoas que cometem esses escândalos? São as pessoas filiadas, apadrinhadas pelo Partido das Trevas. Então, vocês têm que... O meu conselho, eu interrompi um pouquinho, saltei um pedacinho, mas o meu conselho é que vocês leiam A Revolução dos Bichos. Por favor, se você está cansado de apanhar, está cansado de pagar imposto, e ver jogado no lixo, e ver umas que outras aí gastando o nosso suado dinheiro em diárias fantásticas, em hotéis que nós nem sequer imaginamos como são, por dentro, só ver por fora, o luxo, a comida, as roupas de grife, não tem nem envergadura. Tem mulher, a maioria as elegantes, as mulheres que primam pelo bom gosto, elas podem se vestir de saco e serão ainda elegantes. Agora, aquela que vai para a cama com o desgovernante cachaceiro desse país, essa pode se tapar de grife, e ela se tapa, e não parece. É sempre cafona, é sempre feia, porque ela nem tem o rosto feio, nem acho, não vou também, né, ficar dizendo aquilo que eu não penso. Eu acho até que ela não é feia, mas ela é muito desengonçada. Ela é muito sem gosto, sem graça. E está aqui, ó, nos judiando, nos maltratando,
gastando o nosso suado dinheirinho. Porque ela nem antes, porque ela já vem de outras lendas, né? Ela não trabalhava, ela não comparecia no serviço. Eu tenho as minhas dúvidas. Como a Dilma não é formada em economia, aliás, nem o Haddad, eu não sei se ela é formada em sociologia, não sei que porcaria de faculdade, até porque hoje a maioria das faculdades são uma porcaria mesmo. Então, eu não sei onde é que ela se fundou, mas só sei que ela gasta o nosso dinheiro, que ela não aprendeu economia no verdadeiro sentido da palavra, na ciência, que ela não aprendeu sociologia no verdadeiro sentido da palavra. Não. Se ela não estiver tirando proveito, não está bom para ela. Mas se ela estiver tirando proveito, estará tudo muito bem. E vocês vão entender isso com perfeição. George Orwell escreveu outros livros também, o qual 1984, que eu também acho poderosamente didático. Mas a Revolução dos Bichos, a gente se identifica porque todo mundo conhece, né? Bicho, porco, galinha, cavalo, vaca, a gente conhece. E a gente sabe como é que é, né? A personalidade deles. Tem personalidade, todos eles. A gente sabe como é que é. E a gente sabe como é que é a inversão. Então, vocês vão se deparar, na realidade da Revolução dos Bichos, com os porcos governando. E os outros, os que trabalham, o resto dos animais daquela fazenda, o resto vivendo como escravos, trabalhando para o enriquecimento dos porcos. Se isso não é escrito lá atrás, uma profecia sobre o que nós estamos vivendo hoje, então eu não sei mais nada. Nós estamos vivendo a revolução dos bichos e os porcos estão mandando em nós. Refocilantes, imundos, não querem mais trabalhar em nosso favor. Eu, desde jovem, me formei muito jovem em Direito e fui uma advogada militante desde a primeira semana que me formei, até um pouco antes. E o nosso respeito pelo judiciário era fantástico. A gente chamava excelência com toda a reverência, porque eram homens justos, probos. Eles julgavam com justiça. Eles exerciam o seu trabalho de uma forma que nos deixavam sempre tranquilos, nós sempre dispostos. Se o juiz disse, tanto que havia até um ditado, urna, que era uma caixinha, né, antes, e cabeça de juiz e barriga de mulher grávida, nunca se sabe qual será o resultado. Porque agora a gente sabe, né? Agora já não há. Há uns 30 anos. Quando eu engravidei, que foi há 50 anos atrás, não havia ainda esse sistema que a gente sabe, a ecografia, eu acho, né? Sei lá, que fica sabendo o sexo do bebê. Então, a gente só sabia o sexo do bebê quando ele nascia. Ou então, tinham as pessoas que adivinhavam se a barriga está assim, está assada, é homem ou é mulher, é menino ou é menina. E nem sempre acertavam. Acho que até sempre errava. Bueno, mas aí, a urna era inviolável, era uma caixa, e várias pessoas em volta, depois que passava das 5 horas, ficavam em torno das urnas, e os votos eram contados. E tinha os fiscais, e funcionavam, porque podiam. Era facultado que os fiscais de urna funcionassem, controlassem. Mas hoje não. Como é que a gente vai controlar uma máquina se nós não temos acesso? Se ninguém fora do judiciário, mais especificamente da justiça eleitoral, tem esse poder. Então, nós temos que comer pela mão deles. Se eles quiserem serem leais, honestos, serão. Só que isso aí, não é uma virtude da esquerda. Não é. E, Jussara, para com isso. O Brasil e o mundo, como é que o mundo também está assim? O mundo globalizado, ele tem a mesma metodologia e vocês
saibam que a maioria, os países de esquerda, ou mega fortalece os exércitos para manter o povo escravizado, ou não tem exército bem constituído, como o nosso caso agora. Eles sonham um dia em que eles compõem uma força militar poderosa para nos deixar mais ainda escravos submissos deles. Eles estão pensando, já sabem, o cachaceiro é uma das coisas que ele mais gosta de falar. Não pôde ainda, mas está quase chegando lá, porque ele acabou com o nosso exército. Ele acabou. A gente se orgulhava. A gente ia no 7 de setembro, que geralmente chovia, mas a população ia para as ruas para ver o desfile militar. O desfile das escolas era sempre outro dia, um sábado. Mas o 7 de setembro, no dia de 7 de setembro, com qualquer tempo, as tropas iam para a rua, perfiladas, e era bonito de ver, etc. E nós tínhamos assim, ó, aquela confiança, aquela convicção que nós, tendo aquelas pessoas, vestindo aquelas roupas, caminhando daquela forma, carregando as bandeiras e as armas, eram a nossa guarida, eram a nossa defesa, eram a nossa proteção. Cadê isso hoje? Nós temos um exército avacalhado, nós temos traíras, melancias na cúpula do exército e estão apanhando, porque a esquerda não gosta se o exército não for dela e submisso a ela. Não gosta. Vocês viram agora, né? Deus não joga, mas fiscaliza, o universo paga na mesma moeda. O mesmo general que traiu o nosso povo que estava lá em Brasília naquele dia, que deixou aquele povo dormir na ilusão de que estavam resguardados, protegidos pelo amado exército brasileiro, e ele se gabou na época. Ele disse que eles confiavam em nós e foram dormir tranquilamente. No outro dia nós prendemos eles ao amanhecer. Prenderam e não ainda usaram assim até uns métodos muito falsos, que induziam mais as pessoas em erro. Ninguém desconfiou. Então eles colocaram delicadamente nos ônibus, ou nos caminhões, sei lá em quê, dizendo que iam levá-los até os ônibus. E os conduziriam de volta às suas cidades, aos seus estados. E os conduziram à prisão. Isso ele se gabou. Isso ele... que ele... Só não disse a palavra, né? Os trouxas, os otários, confiaram em nós. E nós, uma facada nas costas. Bolsonaro recebeu uma facada na barriga da esquerda. O bandido, que se fingiu de louco, agora está lá no manicômio, porque se não fosse assim, estaria solto. E eu, na época, ainda rezava. Porque a coisa que eu mais temia quando eu defendia alguém é que ele fosse considerado louco. Falando, né, português vulgar. Porque ele nunca mais sairia da cadeia, porque do manicômio judiciário, porque a cada X anos, não sei se 2 ou 5, eles são submetidos a uma junta médica que vai fazer uma avaliação para ver se houve um progresso. Mas como é que essas criaturas vão progredir positivamente em lugares como são os nossos presídios? Que agora hoje, os presídios são a casa de propriedade e uso da bandidagem, mas não como era no nosso tempo. Antes, quando alguém cometia crime ou crimes, ele era conduzido à prisão, era julgado dentro do devido processo legal, tinha advogado de defesa, tinha promotor acusando e tinha juiz julgando. E ele ia cumprir pena ou não, se fosse absolvido. Eu tinha medo que escorregasse para esse lado, porque aí nunca mais aquela pessoa, mesmo não tendo nenhum desvio, sairia do manicômio, porque de lá ninguém sai direito. Lá ninguém sai bem. Agora, esse aí se fez de louco e foi para o manicômio judiciário, foi uma manobra. E quando aconteceu isso, eu disse, que coisa boa. Tanto que eu torci no passado para que as pessoas não fossem para os manicômios judiciários, né? Quando esse aí foi, eu disse, bom, se não é, e provavelmente não seja, ele vai ficar.
Não é uma praga que eu estou rogando, mas é uma consequência natural. E ele é pessoalista. PSOL, mesmo partido desse homem aí, né, porque tem pênis, é homem, que está contratando cabeleireiros para o seu gabinete, cabeleireiros e maquiadores, para que exerça bem o seu papel de deputado. Porque acabou a agenda woke, acabou. Eu não sou mais obrigada a dizer que um homem que tem pênis é mulher, porque não é, não tem útero. Ele tem próstata. Então, é também pessoalista. E é eles que pedem prisão de todo mundo, eles que querem ver, de toda maneira, eles querem ver Eduardo Bolsonaro na cadeia. E isso é tudo manipulado, né? Também a gente não pode se iludir. Eles mandam, esses pessoalistas, na minha ideia, no meu entendimento, são safados, são oportunistas, mas são burros, são ignorantes, são massa de manobra, como todo povo que é de esquerda. A direita vai quem quer nas manifestações, vota em quem quer, não é manipulado. A esquerda não. Hoje, por exemplo, como não estão pagando mais para que os esquerdalhas compareçam onde está o cachaceiro, então vai uma meia dúzia de gente que trabalha para o governo, nas mais diferentes áreas, para marcar presença. E mesmo assim, a gente já viu acontecimentos em que eles não terminaram, não permitiram que o discurso do chefão cachaceiro terminasse. E já foram embora antes. Isso a gente viu já mais de uma vez. Então, essa coisa disforme, esse monstrengo ideológico, manda em nós. Por quê? Porque os maiores assalariados da nação, que são os do judiciário, esses são nossos funcionários, são nossos empregados. Nós, se não fôssemos nós, eles não teriam os salários régios que têm. Mas há essa inversão. Leiam A Revolução dos Bichos, para vocês entenderem como é que a gente vai ter que manipular os manipuladores para voltarmos à realidade. O juiz que volte a ter o respeito de antes, o Ministério Público, não se ouvia falar em alguém do Ministério Público que fosse desonesto, que fosse sem vergonha. Eu tinha uma tranquilidade imensa no júri. Eu tinha aquela liberdade que todo advogado de defesa tem de exibir, né, defender a sua tese, ou as suas teses. A gente só fica ferrado quando o cliente nega, aí a gente não tem tese, além da negativa de autoria, que geralmente é muito falha. Mas a gente fazia aquilo assim, bom, o promotor não vai ser desonesto, não vai fazer baixaria comigo, ou com qualquer advogado de defesa, ele vai ser duro. Trabalhei com alguns promotores assim, fantásticos, inteligentes, cultos. Eles me respeitavam. Às vezes me faziam, tinha alguns que me faziam saudações, porque no júri tem isso, que eu me emocionava, que eu chorava. Não eram falsos. Eles tinham admiração por mim, pela advogada. Então, eles não tinham por que me tratar mal. Então, tratavam mal o réu, que nunca foi permitido também. E aí, quando era condenado, o juiz é que fazia e faz a dosimetria da pena, a gente ficava tranquilo, sabia que os juízes tinham a mão mais pesada, outros tinham a mão mais leve. Mas a gente sabia que isso ele fazia de acordo com a sua própria consciência e que nunca era essa podridão que é hoje. O que saía da boca de um juiz, a gente aceitava, mesmo que fosse desconfortável, que fosse desagradável, que fosse uma pena pesada até. Hoje, a boca da maioria dos juízes, não vou dizer que são todos, não vou, mas a maioria dos juízes, principalmente dos altos escalões, isso aqui não é uma boca, isso é um bebedor de lavagem. É isso que eles têm aqui, ó, onde todo mundo tem a boca. E essa lavagem que eles vomitam em nós, esse desgoverno, essa possibilidade que eles têm
de botar o dedo na moleira de cada um sem processo legal, na maior das injustiças, e mandar as pessoas para a cadeia. E também, assim, numa desconformidade tão grande, destoa tanto as sentenças do tipo de delito que não tem nada a ver com o Código Penal. Nada. Porque a gente está vendo de delito que tem que ser meses, 1 ano, 2, pegando 15 anos, 17 anos, porque já rasgaram os códigos, porque já rasgaram a Constituição. E nós estamos assim, ó, à deriva. Se o fulano, togado, bebedor de lavagem, se ele quiser dar uma pena bem violenta, ele vai dar. Mas também se ele quiser subir num jatinho, e usaram tantos jatinhos da FAB, que agora não tem mais gasolina para esvoar, nem não tem mais nem manutenção. Porque estão roubando tanto nesses escândalos. Quando a gente fala a palavra escândalo, assim, até já meio que, né, vulgarizou, assim, de tal forma que, mais um. Não, mas é mais um ralo, mais um sugador do dinheiro público. Tudo aquilo que o erário, que é o erário, que é o dinheiro público, o nome correto é erário, tudo aquilo que faz o composto do erário, que é o dinheiro nacional, sai de nós. Eles não pagam nem imposto de renda. Pasmem, senhores. Eu vou abrir só um parênteses aqui para dizer as palavras sobre o que eu sinto a respeito do Coronel Mauro Cid. Eu acho que ele está sendo... Eu volto para falar nesse assunto aí, porque eu tenho uma coisa para combinar com vocês. Eu acho que ele está sendo, por muita gente, inclusive comunicadores, blogueiros, gente que fala, que tem um microfone, que tem uma imagem, falando coisas bem desagradáveis dele. Traidor, mentiroso. Chamam ele de coisas horríveis. E eu nunca acreditei nisso. Nunca. E isso aí, para mim, se transformou, se consolidou como verdade no momento em que o Bolsonaro se encontrou com ele, tá, naquele dia do julgamento, e o cumprimentou. E o Bolsonaro, você sabe, né? É transparente. Não adianta, ele não finge. Ele manifesta na hora. Como eu vi ele manifestar hoje lá, quando o Silas Malafaia defecou pela boca. Eu vi. E também, na hora que ele cumprimentou o Mauro Cid, a gente viu que foi um olho dele, assim, ó, foi de olho de respeito, de pessoa que gosta do outro. Porque ele conhece o Mauro Cid. Porque tanto conhece que foi assessor dele. Era talvez dos assessores das pessoas que estivessem mais próximas do Bolsonaro. E aí, então, esse homem foi preso injustamente, um golpe que não existiu, queriam que ele confessasse uma coisa que nunca aconteceu. Agora, prestem atenção. Ele foi ouvido 11 vezes. Mas ele é um sem vergonha, ele falou 11 vezes coisas diferentes. Isso, é para isso que ele foi preparado. Isso aí, ó, é uma técnica. Isso aí não é uma mentira. Imagina uma pessoa... É tão óbvio isso, para mim parece tão óbvio, porque é uma coisa que a gente mais debate nos tribunais. Se uma pessoa diz uma coisa uma vez, outra, já na terceira, ele é posto numa cariação, ou ele próprio elimina, né, aquilo que ele disse. Não passa a não valer mais nada. Agora, esse homem foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. E nunca disse o que os algozes, o que os empregados dele, ele também é um servidor público, ele também é nosso servidor, mas aqueles lá que não pagam imposto de renda, que tem isso, é isso que eu quero falar depois com vocês, mas ele nunca disse o que eles queriam ouvir, e eles iam de novo. É uma coisa tão atroz, juridicamente, tão ridículo, tão vergonhoso, tão óbvio, de que isso não está certo, que isso está errado. Vai falar, não fala o que ele quis, vai falar de novo. E assim consecutivamente até a 11ª. E foi lá aquele dia, que já seria então
a 12ª, e de novo não disse o que eles queriam ouvir. Desmentiu algumas coisas que ele já tinha dito, desmentiu outras, porque em 11 vezes ele já deu tantas versões, que qualquer coisa que ele diga agora, porque a verdade não existe, não houve golpe, então ele nunca vai falar que houve um golpe. Mas olha, que esse Xandão, meu Deus, esse homem deve tanto. Esse homem, se for comparado até com os traficantes que povoam as nossas cadeias, os piores bandidos, ele é campeão. Porque ele é torturador de milhares de famílias no Brasil, além daquelas famílias que são atingidas pela longa manos da justiça, através dele, são aquelas famílias que sofrem todo tipo de necessidade, além da dor pessoal de estar presa ou de ver um familiar seu preso, crianças se criando sem as mães e sem os pais, avós presos. Tem tanta mulher lá com as cabeças brancas iguais à minha, porque era assim lá nas manifestações. Quem é a maioria que pode ir nesses lugares? Tinha muita juventude, aquelas mega manifestações de mais de 1 milhão de pessoas, tinha gente, é lógico, de todas as idades. Mas a maioria, a massa que vai, são os aposentados. E quem tem essa disponibilidade de tempo. E às vezes até nós, os mais idosos, temos ajuda daqueles que não vão porque não podem, por causa de saúde ou por causa do trabalho, enfim, por causa da própria família. E pagavam, facilitavam a ida das pessoas que tinham vontade, disposição, tempo, só não tinham dinheiro. Isso foi transformado em crime. Isso tem gente até hoje perseguida, vai saber que pagou uma comida lá não sei aonde, que pagou passagem não sei aonde. Eu digo, fui várias vezes a Brasília, a São Paulo, com a ajuda das amigas e dos amigos, porque eu não tinha dinheiro para viajar. Hoje eu gostaria de estar em São Paulo. Agora já tem um outro fator, que é na dificuldade de ficar andando, de ficar muitas horas em pé, etc, etc. Então, já a própria idade, a saúde, já não me permite que eu esteja assim tão presente. Mas a minha parte, naquele quesito, eu já cumpri. Enquanto eu tive força, saúde, eu fui, participei. E digo aqui, ó, querem me prender, me prendam. Porque eu morro, mas não digo quem me financiou, quem pagou as passagens para eu ir, todas as viagens que eu fui. Não vou. Porque eles fizeram para me ajudar, porque eles não podiam fazer o que eu estava fazendo, e eles queriam também ajudar o Brasil, ajudaram através da minha presença física. E eu lá, e assim era a cabeça de todo mundo, a gente não ficava assim, ó, olha aqui, ó, eu tô aqui, viu? Ó, como eu sou boa patriota, olha só. Não, a gente ia, cantava, rezava, sempre limpando, cuidando uns dos outros, sempre com um pensamento único. Brasil, soberania, liberdade até para ser vagabundo, liberdade para estudar, para trabalhar, para escolher uma profissão, liberdade para ter uma igreja, uma religião. E agora a gente, prestem atenção, a gente está caminhando num sentido de que nós não poderemos mais nem ter a nossa religião. Vejam se em Cuba tem religião. Vejam se na Coreia do Norte tem religião. Ainda hoje, em 2025, se eles descobrem uma pessoa com uma Bíblia, eles não só, olha, vejam, não é coincidência isso, eles não só prendem, matam, torturam aquela pessoa que é portadora da Bíblia, como até a sua segunda, terceira geração para trás. Quer dizer, filho, neto, bisneto, ou pai, avô, bisavô, tudo que eles puderem, mulher. E sendo que isso é um princípio universal, que a pena não pode ultrapassar a pessoa do réu. Não podem punir a família. E vejam bem, isso não é coincidência. Vejam o que acontece nos países comunistas fechados, como Coreia do Norte, como já foi na Rússia, como é na China e outros países, Cuba, Venezuela e outros tantos. Lá não pode ter religião. E, em qualquer crime,
Se eles quiserem, eles estendem à mulher, aos filhos, aos pais, aos avós. O próprio Cid foi ameaçado. E o descaramento, Revolução dos Bichos, o descaramento desses bichos é tão grande que ele disse: olha o que você vai dizer, manda prender seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a mãe não, seu pai, sua mulher e a sua filha. Qual é o homem que, ouvindo isso, vai botar em risco a sua família? Ele tergiversou, ele falou de um jeito, falou do outro, mas isso, ele foi treinado profissionalmente para esse tipo de atitude. Isso aí não é um vacilo. Isso aí é um modus operandi. É uma forma de se manifestar sem se corromper, mas criando confusão. Então, uma pessoa que tem dois depoimentos, um diferente do outro, já um anula o outro. Agora, a pessoa que tiver 11 depoimentos e o 12º ainda se contrapõe aos outros, qual é a credibilidade desse depoimento? Qual é a credibilidade dessa testemunha? Nenhuma. Mas ele quer ter credibilidade? Não, ele tem, porque ele não pode mentir. Ele não pode dizer que houve golpe, que houve tentativa, que houve preparação. Não pode. Não houve. Então, ele teve que fazer isso. E agora, ele esculhambou de vez, né? Com tudo que ele disse. Então, se quiserem prender o Bolsonaro e mais outras pessoas, e mais generais, daqueles que são patriotas, eles prenderão ou manterão presos que já estão. Porque para eles, não existe lei, não existe código, não existe Constituição. Eles vão fazer o que eles quiserem. Mas então o Cid é um herói, gente. Agora ele está até mais relaxado, a gente percebe. Quando ele conseguiu tirar a família dele, né, debaixo das garras desses abutres, desses comedores de carniça que estão no poder, a família foi embora. Agora façam o que quiserem com ele. Não, por favor, não chamem ele de covarde. Não chamem ele de traidor. Ele não. O exército está sim de melancia. Mas ele não é. Ele é igual àqueles outros que ainda estão presos e que são generais e que não cometeram nenhum crime. Eu comecei lá atrás a dizer que o universo, né, cobra, pois aquele general cretino, sem vergonha, mau caráter, que manteve nosso povo lá iludido, que estavam protegidos, depois prendeu, agora o cachaceiro passou a perna nele. Agora ele foi tripudiado, agora ele foi derrubado. Vai para casa, vai botar pijama de vagabundo. Não que todo mundo que use pijama seja vagabundo. Ele é um vagabundo. Ele é um sem vergonha. É um péssimo patriota. E queria ir para casa com 4 estrelas. Nananina, não. Passar para trás. Nessas horas, eu fico batendo palmas. Muitas palmas. Por quê? Houve uma punição. Não foi preciso ninguém fazer nada. Não foi preciso. Houve o universo retribui. A gente colhe o que planta. Então, como eu sei disso, e como eu sei que a maioria do povo brasileiro é de direita, nós vamos colher bons frutos logo, logo. Estou tranquila também. Hoje estava preocupada, eu estava nervosa, não queria ver, mas depois eu vi o Bolsonaro, eu vi que ele continua sereno, continua tranquilo. No começo me pareceu meio preocupado. Mas não é por ele, com certeza ele não se preocupa por ele. Mas eu vou encerrar agora, que eu acho que já está no meu tempo. Eu vou encerrar dizendo para vocês que eu estou gestando uma ideia aqui na minha cabeça, é de começar uma luta nacional para derrubar, para diminuir esses salários estratosféricos do judiciário e dos políticos. Mas tu não tem deputados, amigo? Tem muitos que eu admiro. Tem muitos que eu tenho o maior respeito, mas acho que se pagarem menos, se tirarem assim, e eu vou, durante a semana, eu vou trazer para vocês o elenco de todas as mordomias, as vantagens que eles têm. Auxílio paletó. Lá no Supremo, eles têm, cada ministro tem um funcionário, só para isso.
para botar a capa nele e depois, na hora que for tirar a capa dele. Gente, o que é isso? Onde é que nós estamos? Quem é essa bagaça toda aí que está tripudiando em cima de nós, se regalando com o nosso dinheiro? Quem é que não pode tirar a roupa? Só se tiver uma deficiência. Mas por que aquelas maravilhas, aqueles excrementos não podem tirar sua própria capa? Tem que ter alguém que tire. E por que tem que ter? Eles têm saúde de graça, eles têm planos maravilhosos para tudo, eles têm para morar. A gente trabalha e paga aluguel, quem paga aluguel, quem compra uma casa, com fruto daquele trabalho. Mas não é o patrão que por fora diz, toma, isso aqui paga o teu aluguel. Não existe isso. Só no funcionalismo público. Então, esses marajás, vou usar a palavra de um que foi caçado, para que vocês tenham sempre na lembrança, que esses maus brasileiros podem chegar na presidência, mas eles caem. Caem na hora que for o momento deles cair, se a gente, principalmente, se a gente ajudar com o nosso empurrão. Eu quero que vocês pensem nisso, é uma coisa muito séria, mas nós temos que batalhar, porque isso vai desestimular. Tem um vagabundo que não quer trabalhar, que não quer fazer nada, vou me candidatar a deputado. Tá? Sim, ó, esse é candidata, e não é só pelo salário, pelas benesses, pelos penduricalhos. Ele se candidata também pela possibilidade que ele tem de se corromper, defender o seu voto, defender o seu passe, para ganhar muito mais ainda. Tem alguns, maioria desses, né? Entra lá, pobrinho, e sai milionário. Agora vocês vejam, até Portugal está na cola de um dos sinistros, né? Boca de sapo, porque tá demais, ele ganha demais, ele gasta demais, ele compra demais em Portugal. Termino por hoje e, se Deus quiser, terça-feira eu voltarei com esse assunto e peço que, se vocês concordam com isso, que vocês se manifestem, porque eu distribuo essa live aqui que eu faço com vocês, eu distribuo para a internet, nos grupos, nos amigos. Digo, Jussara, tu tá certo. Ou, Jussara, tu tá louca, não faz isso. Ah, isso eu até tô acostumado. Não acredito que tu vai fazer isso, Jussara. Foi assim que, quando eu trabalho para defender dependentes químicos, curá-los, ajudá-los na cura, o PROCON, concorri a deputada federal pela primeira vez no Brasil, no Rio Grande do Sul, como mulher. Enfim, outras tantas coisas que eu saí do nada, decolei e acabou dando certo. Então, pensem nisso, tá? E pensem também na Revolução dos Bichos. Pensem o quanto nós estamos parecidos com a bicharada. E o quantos porcos que estão no poder se parecem com os porcos da Revolução dos Bichos, do George Orwell, tá? Eu amo vocês, já sei que já passei um pouquinho do meu tempo, mas amanhã, se Deus quiser, terça-feira, ao meio-dia, ao vivo ou com programa gravado, eu estarei novamente com vocês, passando a minha mensagem. Pode ser que desagrade alguns, mas eu sei que muitos se agradam e que muitos gostam, e eu peço que me apoiem, não só com likes, mas também roda, eu acho que roda aí embaixo, eu não vejo, o número do meu Pix. E eu sou voluntária nessa obra. E não sou voluntária de ontem, nem do mês passado, nem do ano passado. Eu sou voluntária desde que eu tive meu último cargo público e aliás, o último cargo foi na FEBEM, já faz... Nem era mais FEBEM, já era o que é. O nome que é. Aquele calabouço infantil. Aquilo lá quase acabou comigo, mas isso é outra história. Então, eu advoguei até perder a audição desse ouvido, porque eu já não posso mais fazer júri. E agora, ficar 2, 3 horas em pé, já para mim está muito difícil. Então, eu sou voluntária, eu só ganho a minha aposentadoria, e se vocês quiserem me ajudar, não são obrigados, é claro, mas um pouco que vocês me ajudem, já estarão, né, me dando condições de continuar contagiando as pessoas com as ideias que eu acho boas. Mais uma vez, um beijo no coração de vocês. Sempre também brilhante comentário, desabafo da Jussara Galto, né? Essa jovem senhora aí que nos inspira
a continuar lutando pelos nossos direitos, pelos direitos dos seus filhos, das futuras gerações. Às vezes ela pega pesado, mas tenha certeza, ela fala a verdade porque ela tem muitos e muitos anos de experiência como advogada, jornalista, militante política, e ela assim, ó, quando não interessa o partido, fez bobagem, ela baixa o cacete, né? Então tá. Obrigado, Jussara, que Deus te abençoe. E assim nós encerramos mais um programa Litoral ao Meio-Dia, prometendo voltar nessa terça-feira com mais assuntos quentíssimos aí para nós compartilhar com todos vocês. Um grande abraço, fique na paz.